Salve galera, seja bem-vindo aqui a mais um programa do canal BBHQs. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de Corporação Batman. É o seguinte, esses dois encadernados aqui, eles estão disponíveis e eu quero recomendar esse quadrinho para você, tá? O link está aqui na descrição, também vou deixar no comentário fixado. E eu quero, antes de falar sobre esse trabalho, porque eu vou contextualizá-lo, isso aqui não é exatamente uma resenha, isso aqui é um vídeo de recomendação, porque eu acho que é muito bacana você ler esse trabalho. Eu vou contextualizar ele porque ele tá no meio de uma fase maior, que é a fase do Grant Morrison, escreveu pelo Batman, na minha opinião, uma das melhores das últimas décadas, hein? É uma fase muito boa e muito mal compreendida porque ela é uma fase mais complexa. Exatamente por isso que eu quero contextualizar esse trabalho para você. Mesmo que você não tenha lido nada da fase do Grant Morrison com o Batman, eu acredito que você pode sim começar por estes dois encadernados da Corporação Batman, com as devidas explicações que você encontra aqui no canal, certo? Seguinte, você já tá vendo aí na tela esse QR Code, eu recomendo que você aponte a câmera do seu celular, que você siga no canal de Telegram. Nós estamos fazendo uma verdadeira revolução. Sim, você que começou a ler quadrinhos há pouco tempo, logicamente você não vai comprar um quadrinho de 300, 400 reais, 500 reais, quadrinhos estão realmente caros, mas lá no canal de Telegram nós estamos fazendo várias postagens de quadrinhos que nós recomendamos e são quadrinhos abaixo de 30 reais, abaixo até de 20 reais. Cara, você não paga nada, baixa o aplicativo, entra no nosso canal de Telegram, fica atento ali porque a gente está fazendo postagens muito bacanas, desde quadrinhos mais caros, ônibus, até quadrinhos mais baratos, mais indicados para quem está querendo começar a ler quadrinhos. Fechou? Seguinte, como eu já disse, é a fase do Grant Morrison que ele escreveu ali por volta de 2010, cara, já vai fazendo aí 15 anos que o Morrison escreveu, começou a fazer a fase dele no Batman. Tem algumas confusões aí, algumas complicações que acabam atrapalhando a interpretação, a compreensão dessa fase, que é excelente, porque o Morrison trouxe vários conceitos muito legais para esta fase, tá? É uma fase que é recomendável você ler ela inteira, porque o Grant Morrison vai desenvolvendo esses conceitos ao longo da sua fase, e tem um momento que ele é muito importante, que é justamente o momento da Corporação Batman, por uma série de elementos que o Morrison traz lá dos anos 50 para os quadrinhos, e que ele vai desenvolver conceitos que até hoje estão presentes de alguma forma nas histórias do Batman. Para resumir, tá? Em determinado momento, eu preciso te explicar um pouquinho de bastidores aqui para você entender. Em determinado momento, a DC sentiu a necessidade de fazer mais um reboot no seu universo. E, inicialmente, quem faria esse reboot, o cara que escreveria essa história, seria o Grant Morrison. O Grant Morrison, então, ele inicia uma grande saga que foi conhecida como Crise Final, tá? Eu nem tô colocando print nada aqui para você na tela, porque eu só quero que você entenda o conceito. Então, inicialmente, o plano da DC era fazer da Crise Final a crise do reboot do universo DC. Mas eu sei lá por que cargas d'água, os caras desistiram no meio do processo. Vamos fazer isso, não vamos fazer isso e tal. Então o Grant Morrison escreve a Crise Final, e o que eu vou dizer aqui não é um spoiler, porque está na capa do quadrinho. Se olhar a capa da Crise Final, tá lá o Superman com o cadáver do Bruce Wayne. Bruce Wayne morre porque vai confrontar o Darkseid. O Darkseid dá aquele raio ômega lá no Batman e tal, e o Batman é tido como morto, não é? Só que, como eu estava dizendo, no meio dessa história toda, a DC acabou abortando o plano de fazer dessa fase aí o reboot do universo DC. Então o Grant Morrison vai escrever uma fase que ele vai explicar para onde foi o Bruce Wayne. Na verdade, o Batman não morreu. O Batman foi lançado no fluxo temporal e ele vai ser encontrado lá na Era das Pedras, da Era da Pedra Polida, lá, sei lá, pedra lascada ainda, pré-história, paleolítico ainda, talvez pré-paleolítico, cara, muito longe lá no passado. E aí a gente tem esse material escrito no encadernado chamado O Retorno de Bruce Wayne, que você vai ver ali como é que o Batman vai fazer para ir atravessando as eras até chegar no presente, não é? E nesse período que o Batman era tido como morto, nós tivemos um momento ali, é esse encadernado aqui, ó, tá? É esse encadernado, mas eu já vou te contar um pouquinho mais dele. Quando acontece toda essa história aí com o Darkseid, que o Batman é tido como morto, nós teremos uma nova dupla dinâmica. Então o Batman estava começando a interagir ali com seu filho Damian, e como o Batman morre, quem vai assumir o manto do Batman? O primeiro Robin, o Dick Grayson. E aí o Grant Morrison escreve uma das fases mais legais, assim, para mim, de Batman e Robin,
né, que está nesse encadernado maravilhoso aqui, ó, o Batman e Robin, essa edição definitiva, esse material que conta com 16 edições, onde a gente vai ver justamente o primeiro Robin como Batman, o Dick como Batman, e o Damian assumindo esse posto de Robin. O Grant Morrison faz uma jogada muito divertida, que muito inteligente, muito bem sacada, porque historicamente o Batman é o cara sombrio e o Robin é o garoto alegre. O próprio Dick fazia esse papel ali ao lado do Homem-Morcego. E o que o Morrison propõe aqui é uma inversão, porque o Dick é o cara alegre, o Batman é o cara mais boa praça, é o cara mais simpático, enquanto que o Damian é o mal-humorado, é o cara que ranzinza, é um cara muito aguerrido. E a gente aprende a gostar muito dessa nova dupla dinâmica que o Morrison cria. É realmente muito carismática essa formação dessa dupla dinâmica. Você dá risada, você se diverte em vários momentos. Saber desse contexto, você inclusive pode sim ler este encadernado, tá? Enquanto isso, né, está acontecendo isso que eu te falei, que é o Batman ultrapassando o tempo ali, que a gente vai encontrar aqui, ó, o retorno de Bruce Wayne. Aqui vai mostrar como o Batman vai passando de era a era até chegar no presente. A pessoa que lê esse encadernado sem essa contextualização pode ficar bem perdida, sem entender. Muito bem, acontece o seguinte, quando o Batman volta, ele definitivamente volta para o tempo presente, ele tá cheio de ideias, cara, ele tá empolgado, o Batman tá, cara, eu vou fazer uma parada diferente e tal, e ele resolve reativar o Clube dos Heróis. Aí o que acontece é um conceito que o Morrison tem, que talvez divirja da própria cronologia do universo DC e que eu preciso te explicar, e que é neste contexto que entra a Corporação Batman. É o seguinte, para o Morrison não existem vários Batmans, né? O Batman Terra 1, o Batman Terra 2, o Batman pré-crise, pós-crise, não. Para o Morrison existe um Batman só. Isso ele escreve num dos trabalhos dessa fase, esse conceito dele. Fala, cara, só existe um Batman que vivenciou todas essas experiências desde lá de 1939 e tudo mais. E ele vai pegar esse contexto, esse conceito, no encadernado que eu vou pegar aqui para você, que ele vai falar sobre os arquivos de casos inexplicáveis. Olha só, vou deixar o link desse quadrinho aqui para você também, ó. O que é esse quadrinho aqui, Charles? Isso aqui é o trabalho de reunião de materiais dos anos 50 que o Grant Morrison fez. Então ele pegou várias histórias dos anos 50, as quais ele se inspiraria para escrever a fase dele. Então ele vai trazendo essas histórias que são histórias meio malucas, completamente malucas, né? Por exemplo, na fase mais recente aí do Chip Zdarsky, nós tivemos o surgimento daquele Batman vestido de amarelo e roxo, que é o Batman de Zur-En-Arrh. De onde saiu essa ideia? Foi o Morrison que atualizou essa ideia, tirando de uma história dos anos 50 que tá aqui, cara. Então esse encadernado aqui, ele é um encadernado com histórias dos anos 50, que o Morrison reuniu justamente para basear a sua fase nesse trabalho. Se você pegou esse material aqui e você vai começar a ler esse trabalho, você vai ficar um pouco... Cara, que é isso, cara? Essas histórias esquisitas dos anos 50? Pois é porque aqui a brincadeira é justamente o Morrison mostrando que essas histórias estão presentes na cronologia atual do Batman, elas aconteceram, e é justamente aqui que existe uma reunião de heróis que são fãs do Batman, heróis que estão pelo mundo todo, e que são fãs do Batman, são inspirados no Batman, e que em determinado momento criam um clube, esse clube é o Clube de Heróis, onde eles se reúnem, eventualmente uma vez por ano, eles se reúnem com o Batman, justamente para pensar ações, aprender com o Batman e tal, como é que eles podem combater o crime. O Morrison pega esse conceito lá dos anos 50 do Clube de Heróis, traz para o presente, atualiza isso numa ideia assim. O Bruce Wayne pensa, cara, eu vou reativar o Clube de Heróis e vou transformar esse Clube de Heróis numa franquia. É por aí que a coisa vai, né? Ele não diz a palavra franquia, mas é o que ele faz de fato, que é pegar a sua grana, né, e investir nesses caras que estão combatendo o crime. Ele quer fazer uma grande força de Batmans, né, pelo mundo, combatendo o crime. Então, isto é a Corporação Batman, sacou? A Corporação Batman é a reunião desses diversos personagens para combater o crime, e você encontra isso neste primeiro encadernado aqui da Corporação Batman. Então você vai ver aqui logo no começo da história, falando sobre um Batman no Japão, falando sobre um Batman argentino, tem o gaúcho, que é o Batman argentino. A gente vai ver aqui a volta, por exemplo, da Batwoman, porque lembre-se, pro Batman, a Batwoman original, hein? Pro Batman, todos eles fazem parte da cronologia do Batman, personagens que originalmente foram escritos lá nos anos 40, 50,
Ele traz todo mundo, cara. Todo mundo aí existe, faz parte desse universo. Inclusive tem algum momento que até o Batmirim, cara, que é um personagem das antigas, o Batman traz ele de volta. O Batman não, o Grant Morrison. O Grant Morrison traz ele de volta na fase dele, tá? Então nesse contexto aí, a gente vai ter a criação deste grupo de Batmans aí que vai atuar pelo mundo. Aí o que acontece? Vamos voltar de novo para bastidores. A DC acaba se arrependendo de não fazer o reboot e acaba fazendo o reboot, só que com o Geoff Johns lá, com a fase do Flash, né? O Flashpoint, acontece o Flashpoint, que aí vai iniciar o universo dos 952. Esse universo dos 952, ele é meio maluco, porque assim, alguns personagens foram de fato rebootados, outros não, outras fases não foram rebootadas. Uma dessas fases que não foi rebootada foi justamente essa fase do Batman. O Batman continua a fase dele, não é? Eles fazem um retcon ali, recontam algumas coisas, mas o Batman continua agindo. E aí, então, no meio dos 952, bagunça editorial, mas no meio dessa coisa toda vai acontecer, né, o Corporação Batman Volume 2, por isso que ele vem com o emblema aqui dos 952. Mas eu gostaria que você não se apegasse a esse negócio dos 952, porque toda essa explicação que eu tô te fazendo aqui, ela pode criar, tá, mas por que um é 952? Porque, cara, ignora isso. Simplesmente lê os dois encadernados, entendendo que é um momento que após uma grande guerra contra o Darkseid, o Bruce Wayne é tido como morto, ele volta, reativa o clube de heróis e cria então uma grande corporação, uma grande franquia de Batmans, onde ele faz investimentos para que essa galera vá combatendo o crime pelo mundo todo. Mas acontece que surge um grupo muito poderoso, um grupo de criminosos, e aqui eu não vou te dar muitos detalhes para não estragar a tua surpresa, mas ele reúne um grupo criminoso que junta vários vilões pelo mundo todo, começa a promover ataques terroristas no mundo todo e, claro, vai atacar Gotham. Vai atacar Gotham, e aí o Batman vai ter que atuar, inclusive com a participação, com a ajuda da corporação, do Clube de Heróis, né? Inclusive você vai ver também nessa história aqui, em alguns momentos, dois Batmans. Por quê? Porque é o Batman Bruce Wayne, o original, e tem o Batman Dick, que ele continua atuando, né? O Dick continua atuando como Batman, enquanto o Batman tá organizando essa corporação, o Dick continua na dupla dinâmica com o Damian. Então a gente teve oficialmente mesmo dois Batmans trabalhando juntos ali. E aí a gente tem então esse grande enfrentamento, essa grande luta que a corporação Batman e o Batman vai enfrentar em Gotham, tá? Então eu preciso te explicar o seguinte, este primeiro encadernado, ele é bom no contexto da fase, mas ele não é lá tão empolgante. Não é um material assim que você lê, você fala, cara, que negócio espetacular e tal. Ele vai mais para organizar justamente essa questão da corporação. Mas este segundo, e aí a leitura do primeiro, se justifica pelo segundo, cara. Aqui tem momentos espetaculares de ação. É um quadrinho com muitos combates, muitas lutas. A crise em Gotham fica realmente muito complicada. E a gente vai ter um evento muito importante nesse quadrinho. Muito importante nesse quadrinho. Um personagem importante morre. E é uma história bastante tocante. É uma história... Cara, é uma das mortes que eu considero nos quadrinhos, assim... que, cara, vai te angustiando. Você tá vendo o que vai acontecer e quando acontece, cara, é triste. É triste, é angustiante, é muito bem construída. Só que, infelizmente, essa história, ela acaba não sendo tão elevada, a galera não comenta ela como uma das melhores histórias de morte de personagens, dos quadrinhos e tal, porque justamente ela só faz sentido se você tiver esse contexto, né? Então, o ideal é que você leia todos os encadernados, leia tudo da fase do Grant Morrison. Mas com essa contextualização que eu estou te dando aqui, você já pode, com certeza, ler, né, os dois volumes aí de Corporação Batman. Eu acho que mesmo para quem tá começando, tá querendo conhecer mais essa fase do Grant Morrison e tal, e pô, você colecionar todos os encadernados pode ser complicado, reunir todos eles, juntar, sei lá, são mais de 10 encadernados, você juntar tudo isso para ler numa tacada, é uma coisa que pode levar muito tempo, e é normal, isso acontece comigo, acontece com acho que a maior parte dos leitores de quadrinhos, que quando a gente pega uma fase que é muito boa, mas muito longa, em encadernados, é natural que você vá lendo algumas histórias ali no meio do caminho, quer dizer, você lê meio picado no começo, né? Você lê uma aqui, outra ali, e depois, conforme a sua coleção vai aumentando, você vai reunindo todos os encadernados, aí você consegue ler isso numa tacada só. Existem os ônibus da fase do Grant Morrison com o Batman,
se não me engano, 3 volumes. E eu acho que em algum momento a Panini vai publicar esse material, acho que tem tudo para publicar esse material aí em formato ônibus, e até por isso eu acho que vale a pena você ler esses 2 encadernados aqui, porque é um momento muito bom, é um momento muito bacana da fase aí, tem uma história tocante, chocante, uma história de muita aventura no segundo encadernado. O primeiro é mais contextualização, o segundo o pau quebra legal mesmo. É um quadrinho muito bom, na minha opinião, e muito menosprezado justamente porque a galera lê muitas vezes sem essa contextualização. Talvez seja uma ótima pedida para você ler essa fase, ver se você curte a pegada desse material, para num futuro, de repente, você resolver comprar os outros encadernados, ou até mesmo, quem sabe a Panini publique aí os ônibus, você tome a decisão se você quer comprar ou não. Então, eu acho que é um ótimo investimento esses 2 encadernados da Corporação Batman para você ter estas informações. Eu vou fazer um comparativo aqui, tá? A comparação não é lá muito boa, mas é só para você entender. Quem conhece a fase do Lanterna Verde, pelo Geoff Johns, que é feito um pouquinho antes ali, sabe que um dos grandes momentos dessa fase, talvez o melhor momento dessa fase, é a Noite Mais Densa. E a Noite Mais Densa, você pira nela quando você lê toda a fase do Lanterna Verde do Geoff Johns. Só que a fase é muito longa, né? E dificilmente você já vai conseguir pegar todos os encadernados em ordem, tudo bonitinho, e ler tudo numa tacada só. Não é? É natural que você leia alguns encadernados intermediários, e é muito natural que a galera leia primeiro a Noite Mais Densa. Né? Porque vai faltar, logicamente, um elemento ou outro para você aproveitar melhor a história, mas você consegue entender. Você consegue compreender o que está rolando ali, e isso te dá elementos para você depois decidir se você vai comprar os outros encadernados. Eu acredito que algum dia a Panini vai lançar o Ônibus Lanterna Verde. Eu já li tudo, cara, e é incrível, incrível. Mas, por isso mesmo, eu te recomendo que você leia alguns encadernados intermediários só para você sentir o clima, molhar o pezinho na água, tá ligado? Você ter uma ideia se vale a pena ou não. Mal comparando aí, né? O Corporação Batman é um momento de muito ápice, assim. Ele não é tão bom quanto a Noite Mais Densa, mas são coisas completamente diferentes. Mas esse material ele tem importância cronológica e é um momento importante dessa fase do Batman do Grant Morrison. É um momento, assim, que tem um ápice ali muito relevante, tá? Então, tudo isso aqui para te dizer o seguinte: eu recomendo para você que quer conhecer o que, na minha opinião, é uma das melhores fases do Batman dos últimos 20 anos. É um material muito criativo, né? O trabalho todo ali tem muitas referências de quadrinhos antigos do Batman, tem muitas ideias que continuam existindo nos quadrinhos atuais, foi para games, cara, é uma fase muito influente mesmo. Tá? Para você conhecer essa fase, começar a ler essa fase, uma boa indicação seria você ler os 2 encadernados aqui da Corporação Batman. Fechou? Se você tiver qualquer dúvida, você volta aqui no vídeo, assiste essa contextualização, isso vai ajudar você a compreender bem esse material. O link está na descrição para você adquirir os 2 encadernados, também vou deixar no comentário fixado. Fechou? Curtiu esse programa aqui de recomendação? Deixa os comentários para eu saber tua opinião. A gente se vê em breve em mais um programa do canal BBHQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.